Às vezes é assim na nossa caminhada. Passamos certas situações no qual estamos desanimados, desesperançosos, entristecidos. E Jesus às vezes está diante da gente. Mas a gente está tão voltado aos problemas que nos acontecem na nossa vida que a gente não consegue enxergar. Mas que os nossos olhos nesse momento sejam abertos para aquilo que o Senhor quer revelar aos nossos corações, para aquilo que o Senhor quer ministrar nesse momento para você. Que você possa compreender a glória do Senhor diante da sua vida. Amém? Quero convidar você a adorar nesse momento aí. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Que o nosso coração venha queimar de amor pelo Senhor, amém? O Senhor é o meu pastor e Ele não vai faltar na minha vida. Ele vai suprir, Ele vai ser aquilo que é o suficiente para mim. O Senhor não vai faltar na minha vida, o Senhor não vai me deixar, o Senhor não vai me desamparar, o Senhor Ele não deixa você só.
Talvez a gente espera recursos, espera um monte de coisas, espera a proteção humana sobre a nossa vida. E a gente se apega a isso. Se apega àquilo que nos produz segurança. E a gente está vendo um rei em desespero, olhando para o Senhor, dizendo: Senhor, nós só temos o Senhor. Aquele povo inimigo é derrotado pelo poder de Deus. O que eu quero dizer para você é: o Senhor, Ele luta as nossas guerras. O Senhor, Ele é com você. O Senhor está com você. Talvez você possa estar se sentindo desamparado, sozinho, mas entenda, Deus está cuidando de você. Deus está olhando para aquilo que você está passando e está te sustentando. Amém? Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas eu encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Às vezes a gente não se dá conta. O salmista vai dizer: não possuo outro bem maior a não ser o Senhor. E talvez a gente não percebe que a gente encontrou um grande tesouro. Um grande tesouro que é a presença do Senhor na nossa vida.
Talvez a gente só se dá conta quando a gente está em momentos de dificuldade. Talvez só em momentos difíceis que a gente começa a valorizar a presença do Senhor, que a gente percebe quão preciosa é a presença dele para a nossa vida, o quanto que a gente necessita dele, o quanto que somos incapazes. Você pode declarar: não me abandonou? Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei e eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Nesse momento a gente vai estar recebendo os nossos dízimos e ofertas. Aqui nós sempre levamos essa mensagem agora dos dízimos e das ofertas para deixar bem clara a visão da igreja a respeito desse momento. Os diáconos, eles estarão aqui à disposição entregando os envelopes para quem quiser participar desse momento. E o primeiro ponto que a gente sempre gosta de pontuar é a questão da voluntariedade desse momento. Nós não entendemos que isso deve ser feito por obrigação ou por qualquer motivo de coerção, mas sim como um sinal de gratidão, algo que você está entregando aqui para a igreja, que ajuda no nosso sustento, ajuda na nossa obra, seja ela na ação social, seja no próprio mantimento da igreja. E em tudo isso, que a gente possa participar desse momento, se você se sentir à vontade, com muita gratidão, com o seu coração. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes o sangue lavei, e das suas águas bebi, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua hora em me completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A
tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te saber, meus dons e talentos, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus, assim como o fogo, assim como o fogo divino, vem tua obra completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto Amém. Gostaria de chamar aqui as nossas crianças. Vamos, criançada. Vem, Denise. Quem vai orar hoje? Doutor Mateus. Amém? Você pode estender suas mãos para cá. Vamos abençoar as nossas crianças. Pai, nessa noite nós queremos, ó Pai, te apresentar a vida das nossas crianças, ó Pai. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha cada dia cuidar dessas crianças, ó Pai, venha proteger. Por onde essas crianças estiverem, Pai, seja na escola, seja na família, que o Senhor esteja com elas protegendo, Senhor Deus. Vamos pedir, Senhor, que o Senhor venha dar sabedoria aos pais, discernimento para conduzir essas crianças, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor tome os professores nas tuas mãos. Quando elas estiverem na escola, Senhor Deus, que a proteção do Senhor esteja com elas, ó Pai. Nós lançamos por terra tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Deus. Toda ideologia maligna que tem tentado corromper as nossas crianças, nós lançamos por terra, Senhor Deus. E nós declaramos a bênção do Senhor sobre as nossas crianças, ó Pai. Nós declaramos a proteção do Senhor sobre cada família aqui representada, Pai. Esteja com elas, ó Pai, que elas venham crescer, não somente em estatura, mas em graça e amor pelo Senhor, ó Pai. Que cada dia que passar, ó Pai, essas crianças venham conhecer mais de Ti e querer mais do Senhor na vida delas. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém? As crianças podem acompanhar a tia Mari para a salinha. Amém? Gostaria de chamar aqui o pastor Marquinhos, que vai estar trazendo a mensagem dessa noite. Pastor Marquinhos, amigo querido, que vai estar trazendo hoje uma palavra, ministrando aos nossos corações. Gostaria de pedir que você dê um forte aplauso ao Senhor pela vida do pastor Marquinhos, da sua família. Amém? Dizer que é uma honra para nós receber você, sua família, os irmãos que te acompanham. Que o Senhor possa te usar nessa noite, que você possa vir a ser instrumento do Espírito Santo aqui para trazer uma palavra rema aos nossos corações. Amém? Sinta-se em casa, fique à vontade. Boa noite, igreja. Boa noite, filha. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento. Essa igreja que, primeira vez que eu venho aqui, mas que já faz parte do meu coração, que é um pedaço significante da minha vida aqui. Dona Fernanda participou da minha caminhada, acompanhei a caminhada dela,
ela conhecendo o Juan, que participou do casamento. E é curioso como Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. No meio disso, eu conheci o Juan, conheci o pastor Thiago, nasceu uma amizade, a gente é amigo. Deus vai fazendo as coisas do jeitinho dele, cuidando da gente, enquanto a gente vai caminhando. Essa caminhada pastoral que por vezes escutei que é solitária, não me sinto tão solitário, confesso que o Senhor tem cuidado de mim, desde a minha casa, as minhas ovelhas, os meus amigos. O Senhor vai colocando gente para caminhar comigo. E hoje eu queria falar com você sobre igreja, sobre essa igreja do Senhor, sobre a igreja que Ele nos colocou, a igreja que Ele permite que eu e você façamos parte, que a gente sirva com amor, com carinho. A gente dá uma estressada, né? A gente algumas coisas machucam, mas essa igreja do Senhor. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo nesse texto que eu amo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a gente vai ler do 42 ao 47. Te vê pela internet, né? E é bonito na internet, mas é tão lindo na hora que você chega aqui, né? Se sente acolhido, se sente abraçado. Parabéns, pastor, parabéns vocês que caminham com ele. Deus abençoe vocês e essa igreja, e que essa igreja continue sendo relevante aqui na Tijuca. Atos capítulo 2, a gente vai ler do verso 42 até o verso 47. Criançada aqui, né? Benção, boa. Eu gosto de pregar com criança gritando, criança falando, não me atrapalha não, eu gosto. Né, filha? Atos capítulo 2, a partir do verso 42, esse texto conhecido fala assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Pode baixar sua cabeça para a gente orar? Deus, fala com a tua igreja nessa noite. Que seja o teu Santo Espírito ministrando em cada coração aqui, Senhor. Que as palavras da minha boca agradem a Ti. E que tudo aquilo que a gente refletir, tudo aquilo que a gente meditar, também agrade a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você lembra de Atos, se você voltar aí um pouco as páginas da sua Bíblia, você vai ter alguns momentos marcantes, alguns momentos até curiosos, momentos poderosos, diga assim. Você vai ver Jesus, por exemplo, voltando para os céus. Jesus diante dos olhos das pessoas, diante dos olhos de seus discípulos, ascendendo a céus. Olha que loucura, você já imaginou isso? Jesus diante de você, está aqui conversando, não sei se tomou um café, não sei o que aconteceu, falou alguma coisa legal, e logo após isso vai subindo para os céus diante dos seus olhos. E aí a palavra vai dizer que os discípulos, os apóstolos, com os olhos fitos no Senhor, levam uma bronca de um anjo. O que vocês estão olhando para o Senhor? Para de olhar para o Senhor e vai para o campo, vai viver o Evangelho, vai aguardar aquilo que o Senhor havia falado. Jesus falou assim: vai vir. Isso para mim é a melhor coisa do Evangelho, é ser habitado pelo Espírito Santo. Um dia o Senhor fala assim: vai vir um que vai habitar o coração de vocês. Até então eles não eram habitados pelo Espírito Santo. E aí você pode imaginar quão terrível é não ser habitado pelo Espírito Santo. Fico imaginando as escolhas que eu faria na minha vida, os caminhos, como é que eu ia decidir alguma coisa sem o Espírito Santo. Terrível, não sou tão bom assim de decidir muito, pelo contrário. Então esses homens e mulheres, a igreja que ainda não é habitada pelo Espírito Santo, conclamada por Jesus Cristo, a se manter unida em Jerusalém, pois haveria de chegar um dia que o Espírito Santo ia descer e habitar os corações dele. Jesus ia fazer morada dentro do coração de
de cada um deles. Os textos vão passando, eles escolhem o substituto de Judas, Matias, até que chega no capítulo 2. A gente leu aqui, lá no início, e aí eu falo assim, o tão sonhado Espírito Santo, a presença de Jesus, não precisa mais de tenda, não precisa mais de bezerro de ouro, não tem mais nada disso, é Jesus Cristo habitando os corações dele, acontece em Atos 2. E quando o Espírito Santo chega, é essa igreja aqui que a gente leu, que ele encontra. Pode imaginar, versículo anterior vai falar que Pedro está pregando. Imagina, uma multidão, 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo, sei lá, Jesus Cristo, isso que nem tinha nome ainda, ouvindo Pedro apresentar as escrituras, 3.000 corações se rendem e reconhecem Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Então é essa igreja que a gente tem aqui. Às vezes a gente olha assim, acha que é um negocinho pequenininho, que é pouca gente, mas a gente está vendo o negócio tomar uma proporção aqui assustadora. Que abre igreja e demora as coisas acontecer, né? E a gente não tem essa dimensão aqui. É muita gente reunida, é bastante gente reunida em prol do Evangelho. E é essa igreja que a gente está vendo aqui no capítulo 2 de Atos, a partir do verso 42. E eu queria pontuar com você, versículo a versículo, que a gente leu aqui, voltar ao 42 e pontuar algumas coisas aqui com você. Verso 42 vai falar: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia traz essa questão da perseverança. Você vai lembrar que algumas vezes você escuta, seja forte, corajoso, não desista, continue. Às vezes a gente acha que a vida cristã é só maravilha, né? Abra uma igreja e Deus dá aquela visão, abre a igreja, pastor, não desista. E aí, Deus mandou, vai tudo fluir naturalmente, vai ser tudo lindo, não vai ter trabalho, os vizinhos vão reclamar, sabe? A conta de luz não vai precisar nem pagar, vai ser um negócio que vai se renovar, sabe? Sem a luz. Só que essa palavra acompanha o Evangelho, essa palavra acompanha os seguidores de Jesus Cristo. Perseverança. É não desistir, é continuar empenhado naquilo que Jesus Cristo botou no nosso coração. Só que esse texto é um pouco sério, porque, não diferente de hoje, antes de Jesus chegar, já havia por Jerusalém se espalhado os Messias, pessoas que se diziam o Cristo, o ungido do Senhor. E lógico, a gente sabe, nenhum deles era, a não ser o próprio Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E aqui, após essa subida de Jesus Cristo, acredito eu que continuou isso, de gente propagando a mensagem do Evangelho, de um Evangelho, uma mensagem que se dizia cristã, muito parecido com hoje, né? Hoje você pode abrir, se você não quiser vir no culto, tá online, se não quiser vir no culto, você pode abrir o YouTube aí e botar lá pregação sobre Atos 2, e vão aparecer algumas. Pode pregação sobre qualquer tema, vai aparecer uma grande quantidade de mensagens ali. E essa igreja que vai sendo a base do que a gente vive hoje, que vai dando os primeiros passos do cristianismo, é uma igreja que persevera sim, mas não persevera sobre qualquer ensino, persevera debaixo do ensino dos apóstolos. Acrescentando Matias aqui agora, esses 12 que desfrutaram de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, esses 12 que durante ali pelo menos 3 anos caminharam com Jesus Cristo, viram Jesus fazer grandes coisas, milagres, sinais, maravilhas, prodígios, se relacionar com pessoas. É debaixo desse ensino que os apóstolos estão firmados. E acho que hoje as facilidades da tecnologia, do mundo que a gente vive em 2025, a conveniência, às vezes faz a gente firmar o nosso ensino, aquilo que a gente acredita em tudo, menos na palavra do Senhor. Às vezes eu estou conversando com a pessoa fala, eu gosto muito de tal pastor, ele fala isso. Eu falo assim, não é uma crítica, mas ele fala tudo diferente do que eu falo, tá? Então eu não entendo muito quando você fala que gosta dele, porque é muito diferente do que eu prego. Então assim, eu gosto muito de... E aí vem com um cara bonzão, Augusto Nicodemos, gosto muito do pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes Lopes, mas eu assisto muito fulano de tal. Então assim,
Pô, é bem diferente, né? É bem diferente. E acho que a gente falta pra gente essa autocrítica, né? Vocês são pastoreados. Vocês não precisam ir pra internet atrás de pastor. Vocês têm um pastor aqui que cuida de vocês, que estuda pra vocês. O Juan, que eu vejo pregar aí também, né? Sabe, vocês têm gente aqui que está preocupada em alimentar vocês com esse ensino aqui, que não é diferente do ensino dos apóstolos, que não é diferente do ensino de Jesus Cristo. A gente não precisa ir para YouTube. Você pode complementar, pedir alguma dica para eles. Você pode complementar isso. E essa igreja que cresce, essa igreja que caminha aqui, está afirmada debaixo do ensino de Jesus Cristo. Esses 12 chamados pastores aqui, que estão cuidando dessa igreja que cresce. E outra perseverança que eles têm aqui, e que eu acho que a gente precisa se lembrar, que eles estão perseverando no ensino dos apóstolos, e eles estão perseverando na comunhão. A Bíblia convida a gente a viver em comunhão, algumas vezes. Só que viver em comunhão é um negócio complicado, né? Às vezes eu cheguei ali, uma das primeiras coisas que eu vi foi uma camisa bonita, que é linda, tá lá atrás, olha que coisa maravilhosa. Tem que dar para botar ali na câmera. Coisa bonita, mas não é assim toda igreja. Geralmente tu chega e tem uns negócios mais feios, do Flamengo, do Vasco, não tem aquele negócio maravilhoso ali. E aí dá vontade de se afastar da comunhão, dá vontade de não chamar para tomar um café, dá vontade de chamar só o tricolor. Só que não é essa a palavra do Senhor. Ele fala para a gente pegar as nossas diferenças, a gente se virar com elas, perseverar em comunhão. Porque a igreja do Senhor é formada por pessoas diferentes, por pessoas que às vezes não gostam das mesmas músicas, não gostam de cantar os mesmos louvores, tem algumas coisas que estão na periferia ali da teologia, que elas vão divergir, mas naquilo que é do Senhor, elas vão caminhar junto. E se relacionar dá um trabalho danado, né? A gente vive um tempo onde os relacionamentos eles se dissolvem muito fácil. Alguém fala alguma coisa que eu não gosto, eu vou lá, aperto um botão e silencio, bloqueio, ignoro, excluo, deixo de seguir. E a gente reproduz isso nos nossos ensinos, nos nossos relacionamentos, a gente traz isso para dentro da igreja. E aí vai chegando gente para a nossa igreja que não tem muito a ver com a gente, e a gente cria uma barreira, um bloqueio que elimina aquela pessoa da nossa vida, da vida da igreja, e aí a gente vai construindo um clubinho que é a nossa casa. E não é isso a igreja que Joel lá atrás já vai profetizar sobre ela a partir da vinda do Espírito Santo, é uma igreja onde os velhos vão sonhar, os jovens vão profetizar, vai estar todo mundo junto, misturado, e o evangelho vai prosseguir, crescendo, porque os seguidores de Jesus Cristo, eles perseveram na comunhão, eles perseveram no partir do pão, eles perseveram nas orações, a gente que caminha junto, a gente que troca a vida, a gente que não vem aqui sendo só no banco, um do lado do outro, e que vai embora, a gente que se preocupa com a vida do outro. Vocês sentem falta de quem está na igreja tem dia? Fulano sempre senta ali, né? Ué, aquela cadeira ali é de fulano. Fulano, será que aconteceu alguma coisa? Já tem 2 domingos que fulano veio na igreja. Imagina essa igreja assim, que persevera em comunhão, que vai atrás daqueles que estão sumidos, que vai atrás daqueles que estão precisando da sua ajuda. E o texto segue: em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Você caminhar e ler Atos capítulo 5, Atos é uma grande loucura, né? Porque Atos, quem sou eu para falar isso? Eu acho que Atos poderia muito bem ser outro nome aqui, que a gente chama de Atos dos Apóstolos. Eu acho que nem poderia ser Atos do Espírito Santo. Muito provavelmente quem escreveu Atos foi Lucas, juntinho com o evangelho que ele escreve. Hoje a gente tem os 4 evangelhos, passa os 4 evangelhos, no meio tem Atos, e logo depois as cartas de Paulo. Muito provavelmente Lucas foi narrando e escrevendo tudo junto. Aquilo que Jesus Cristo havia feito e que hoje ficou no evangelho de Lucas, e essas coisas aqui que, convenhamos, não foram os apóstolos que fizeram, foi o Espírito Santo. Por isso acho que se fosse Atos do Espírito Santo, não ia ficar ruim não, ia ficar legal. Porque a gente vai vendo cada coisa acontecendo aqui. Atos capítulo 5, imagina isso. Fala assim, uma cidade inteira, sabe assim, Pedro está vindo aí. Pedro está na cidade vizinha, vai entrar na nossa cidade. Sabe o que a gente vai fazer? Pega todo mundo que está doente,
pega todo mundo que é cego, manco, surdo, que está machucado, que está ferido, todo mundo está endemoniado, bota no chão assim, em cama, maca, lençol, faz fila assim, bota, na entrada da cidade. E aí diz o texto bíblico, Atos capítulo 5, verso 15 e 16, que Pedro entrava naquela cidade, ia passando assim, e só a sombra dele curava aquelas pessoas. Só a sombra expulsava demônio, só a sombra de Pedro. E aí, de novo, não é Pedro, tá? É o Espírito Santo. Espírito Santo, esse que habitava Pedro, que morava no coração de Pedro, veio morar no coração de Paulo, mas que habita o meu e o seu coração. Eu e você somos habitados pelo mesmo poder que morava no coração de Pedro. Então dá pra gente fazer as coisas. A gente fazer umas coisas dessa aí. Pra gente ser canal de umas coisas dessa daí, pra gente ser relevante nessa cidade. E é isso que o texto está falando aqui. Em cada um havia temor, sinais e feitos extraordinários iam acontecer, maravilhas, aquilo que a gente chama de milagre. Só que você percebe que tem temor aqui. E por haver temor, sim, os sinais extraordinários iam acontecendo. E, desculpa, mas e aí não é para a igreja, para a gente como cristão, acho que falta isso para a gente, o temor a Deus. Temor diante da palavra de Deus. Temor ao expor isso aqui, temor ao ler isso aqui. Não sei como tem crente que tem coragem de sair de casa sem ler Bíblia, sem orar. Sem botar de Deus, não sei como tem crente que tem coragem de tomar uma decisão e não pedir auxílio de Deus. Deus, eu vou ou não vou? Aceito a proposta de emprego ou não aceito? E a gente vai fazendo coisas terríveis porque a gente não convida Deus para fazer parte das nossas coisas. Falta para a gente temor. Temor esse que faz com que sinais e maravilhas aconteçam no nosso meio. Eu gosto do Evangelho de João, porque o Evangelho de João, cada vez que ele fala dos milagres de Jesus, ele não chama os milagres de Jesus de milagres, ele chama de sinais. Depois você pode ler lá. Toda vez que ele vai relatar um milagre, alguém é curado, alguém é ressuscitado, um demônio é expulso, ele fala sinais. Porque ele está falando de algo que aponta para a glória de Jesus Cristo. De algo que revela Jesus Cristo. De algo que fala para o mundo assim, ó, opa, tem Deus aqui na jogada. Tem Deus na história. E eu acho que é isso que falta para a gente. Entender que a gente é habitado pelo Espírito Santo, que Ele pode usar a gente para que outras pessoas... A gente já experimentou Jesus Cristo. A gente já se relaciona com Ele. Mas agora a gente pode ser usado para revelar para outras pessoas que tem Deus no mundo, que tem Deus na jogada, que esse mundo não está abandonado, não, jogado aos quatro ventos. Essa igreja que cresce, se desenvolve, que persevera, é uma igreja que é temente a Deus. E eu não sei se a gente é temente hoje. E o texto segue: todos os que criam, e olha isso aí de novo, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Está escrito aqui, é evidente, e eu consigo imaginar isso. Essa igreja que é preocupada com a dor do outro, que é preocupada se o outro tem que comer, que é preocupada com o que o outro sente e que é capaz de tocar no seu bolso e de dar um dinheiro, alguma coisa. Só que eu queria que a gente fosse além, porque isso a gente sempre escuta. Só que esse texto está falando que eles repartiam tudo, que tudo que eles tinham era em comum. E aí eu não sei porque que a nossa cabeça sempre pensa em dinheiro, a nossa cabeça sempre pensa em coisa material. Mas quando eu leio isso aqui e vejo que eles tinham tudo em comum, eu penso que cada dor era em comum deles. Eu não sei se é comum aqui na igreja. Culto de oração. Eu amo culto de oração. Eu acho que o culto de oração produz na gente comunhão. Porque a gente chega no culto de oração e lá na igreja tem até um problema com isso, né? Tem uns camaradas que podem fazer um pedido, é meia hora de pedido. Lembra? Meia hora de pedido. Mas isso é legal. Porque o cara sente a vontade, sabe? Ele vai rasgando o coração dele, vai botando aquilo na mesa. E eu acho que o que ele está falando aí é falando, gente, eu confio em vocês. Eu estou botando isso aqui na mesa, eu estou expondo meu coração, porque eu tenho certeza que durante a semana vocês vão me sustentar em oração. Que eu não estou sozinho, eu vou apresentar essa dor aqui, eu vou apresentar essa angústia aqui, eu vou apresentar isso aqui que está doendo no meu coração, porque eu sei que vocês vão me ajudar com isso durante a semana. E isso o cara vai lá, bota aqui. Só que
muitas vezes a gente está tão preocupado com as nossas dores, a gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas durante a nossa semana, e muitas vezes não sobra tempo para a gente lembrar da dor de mais ninguém. E aí a pessoa vem, expõe aquilo que está matando o coração dela ali, ela confia na gente, e a gente vai embora para casa, não lembra mais daquilo. Já tem hora ali, às vezes nem no momento da oração a gente já lembra mais, né? Já esqueceu, já passou batido. E quando eu penso em uma igreja que divide tudo, é uma igreja que divide tudo. Não estou falando de dinheiro só aqui não, é uma igreja que divide suas dores, que expõe seu coração. Não sei se vocês oram pela conversão de alguém aqui na igreja. Lá na nossa igreja, a gente tem algumas pessoas que a gente ora pela conversão. E orar por conversão é doloroso, porque demora, a gente não vê. Às vezes quando a gente tem visto pessoas se convertendo, pessoas que a gente orava há muito tempo, mas outras não. E aí dói. E aí o que eu incentivo lá é aquela conversão é nossa. A gente vai orar junto por aquela conversão. O pai da minha esposa está com câncer. E a gente tem orado loucamente para ele ser curado espiritualmente. A gente tem orado muito pouco para Deus curar o câncer. A gente tem orado loucamente lá em casa para ele se converter. E eu sinto a igreja caminhando com a gente nessa, de orar pela conversão dele. A gente tem orado pela conversão da Dani, de outras pessoas que te amam. Porque é nosso. Sabe, essa igreja é uma igreja unida, que partilha tudo. Eles não estão falando de bens materiais, únicos, exclusivamente, não. Eles estão falando de tudo. De uma igreja que caminha junto. De uma igreja onde a dor de um é a dor do outro. A luta de um é a luta de outro. Muitos anos atrás, quando eu era bem mais jovem, a gente tinha um PG de homens. E acontecia sexta-feira, 10 horas da noite. Só você ver que coisa de doido, né? Era a hora que o pessoal chegava do Rio, o pessoal fazia faculdade. E aí foi criando-se um ambiente ali de compartilhar, que eu guardo no meu coração até hoje. As pessoas, os homens, acostumaram a partilhar pedido de oração. E aí era muito comum, naquela época o pessoal estava iniciando a vida, então tinha muita gente, por exemplo, fazendo concurso, estudando para medicina. E aí alguém apresentava ali durante a semana que ia ter uma prova. E aí o camarada, essa semana eu tenho prova, domingo, tal hora. E aí durante a semana todo mundo orando, e era legal que acontecia, sei lá, um mover durante a semana, que todo mundo chegava ali no domingo, mandava mensagem para aquele camarada: boa prova, Deus é contigo, fica calmo, fica tranquilo. Imagina, você está perto de uma prova ali, 10, 15, 20 mensagens chegando no seu celular: boa viagem, boa prova, aí está contigo, vai bem. Imagina. Aconteceu uma vez um menino mais novo que ele estava apaixonado, e aí ele contou lá no PG, ele rasgou o coração dele, né, para os meninos, assim. Só que tinha muita gente mais velha, e aí ele falou assim: não, estou gostando de fulano de tal. Aí o pessoal falou: não, a gente vai te orar assim, a gente vai te dar uma ajuda, o que você tem que fazer? Aí eles deram para ele um caminho, sabe? Anota aí. Eles deram um caminho para ele, assim, do que ele tinha que fazer. E falaram para ele: agora você tem que falar com ela, vai lá falar com ela, chama ela para orar, sabe? Fala alguma coisa com ela. Aí ele: eu tenho vergonha. Não, você vai falar. E aí durante a semana o pessoal ficou mandando mensagem até ele falar com a menina, até ele chamar ela para orar junto. Não, o pessoal não parou de mandar mensagem. E aí, quer saber? Estão juntos até hoje. Gente que participa da vida, que ora assim. Mas quantas vezes a gente é a resposta da oração daquele outro? Tem um pastor que é muito meu amigo, pastor Mauro Hederman, pastor na primeira igreja batista em Teresópolis. E ele ama fazer visita. Ele gosta de fazer visita. E aí, uma igreja grande, né? Uma igreja com muitos membros, e ele vai na casa de todo mundo. Se tem mais grana, se não tem, se mora longe, se mora perto, ele vai na casa de todo mundo. E nessa de fazer visita, uma vez ele encontrou um irmão idoso que ele chegou na casa e falou que a situação da casa era precária. Era uma casa onde ele nunca moraria e que dificilmente um de nós moraria. Foi a mensagem que ele mandou no grupo da igreja. Ele falou assim: e o que vamos fazer agora? Jogou para a igreja. Só que ele é tão doido que primeiro ele levou aquele camarada para a casa dele. E aquele camarada ficou uma semana morando na casa dele. Ele, a esposa dele, os 2 filhinhos e agora o irmão da igreja idoso. Mas você percebe? Ele enxergou o problema, ele podia só chegar lá: irmão, vou orar por você, Deus abençoe a sua vida. Ia fazer muito bem se fizesse isso, podia mover pessoas, ajuda daqui, mas algo que precisava ser resolvido com urgência, porque a casa não dava nem para chamar de goteira, que era tudo água que caía assim, não dava para chamar de goteira.
sabe, a cama suja, a cama molhada, bicho. Então, ele levou aquele homem uma semana para morar na sua casa, até a igreja se unir e conseguir uma solução melhor do que a casa desse pastor. É isso que é igreja. É isso que é igreja, Senhor. É isso que a gente tem a oportunidade de fazer, ser relevante na vida um do outro, participar um da vida do outro, caminhar, orar sim, mas será que a sua resposta dessa oração, será que o senhor está atento, sabe, aqui numa reunião de oração, num pedido que chega no grupo do WhatsApp? Será que eu não sou a resposta dessa oração do meu irmão, não? Será que eu não posso solucionar isso? Será que Deus não pode me usar para solucionar isso? E o texto segue. E, de novo, perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Sabe, porque eles não paravam de ir no culto. Não tinha chuva, não tinha sol, eles perseveravam em caminhar com o Senhor. A gente está falando de um tempo aqui onde não é tão fácil ir na igreja. De um tempo onde não é tão fácil ser cristão. Hoje é muito boa, concorda comigo? A gente não vive um tempo de... Tem algumas coisas estranhas aí. Mas a gente pode carregar a nossa Bíblia aqui debaixo do braço, não vai tomar pedrada. Se a gente conversar com gente um pouco mais idosa que a gente, não precisa nem ser muito... Antes dos 80 anos, a gente vai conhecer história de gente que tomava pedrada na cabeça para ir na igreja. De gente que na escola era deixado de lado por ser seguidor de Jesus Cristo. Eu e você, a gente não vive hoje isso. A gente conhece isso em outros lugares do mundo. Mas aqui em Teresópolis, não. A gente tem uma facilidade de vir na igreja. Só que essa facilidade tem afastado muitos crentes da casa do Senhor. Essa facilidade tem afastado muita gente da comunhão do Senhor. Gente que tudo é uma desculpa para vir na igreja. E aí, normalmente são boas desculpas, sabe? É a prova, é o trabalho, é o estudo, coisa sincera, coisa boa. Só que quando eu vou conversando mais fundo com as pessoas, eu percebo que ela tem alguma coisa para fazer, muito importante, na hora do culto. E aí, se eu for conversar mais sobre a agenda dela, era uma coisa que poderia ter sido feita outra hora. Só que ela, durante a semana, priorizou outra coisa, que ela tinha uma série importante, ela não podia deixar de ver aquela série. Academia, não podia deixar de ir na academia. E aí, na hora do culto, não dá para vir. E aí o pastor vai, sei lá, prepara a série de sermão. Aí o cara vem vem 2, vem de 15 em 15 dias. Só que o que a gente vê aqui nessa igreja que está tomando forma, que vai se transformar nisso aqui que a gente tem hoje, é uma igreja que não desiste de ir na igreja. Não tem chuva, não tem sol, não tem perseguição. É uma igreja que cresce debaixo de perseguição. É uma igreja que segue. Daqui a pouco, se você lê Atos, depois lê Atos essa semana, você vê Tiago, apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João morrendo rapidinho. E ainda assim, esses camaradas que doidos continuam pregando o evangelho. Atos capítulo 4, acontece a coisa, para mim, das mais significativas aqui no livro de Atos. Pedro e João são presos. Pedro e João estão perseverando, estão atrás de pessoas, querem apresentar o evangelho para as pessoas, querem falar de Jesus Cristo para as pessoas. Eles são presos por isso. E aí Lucas narra isso de um jeito brilhante. Tipo Tolkien, não sei, ele vai narrando brilhante aqui. Ele mostra no mesmo quadro a igreja orando, trancada por Pedro e João, e do outro lado aqui ele mostra Pedro e João presos. A igreja orando por eles e eles presos. E aí vem a notícia, eles são libertos, porque a igreja está lá orando para que eles sejam libertos, eles são libertos. O pessoal chega para Pedro e fala assim: Pedro, seguinte, você está livre, irmão, tá? Ele pode ir para casa, mas faz o seguinte, para de pregar, para de falar desse tal de Jesus Cristo, não pode falar de Jesus Cristo, não abre a boca, porque se vocês falarem, a gente vai dar outra coça em vocês, vai quebrar vocês, se demora a gente vai matar vocês. Aí Pedro vira e fala, Atos capítulo 4, verso 20, não consigo, não posso me calar, não consigo ficar quieto diante daquilo que eu vi Jesus Cristo fazer e daquilo que Jesus Cristo tem feito na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. E aí ele sai de lá, imagina, sai, volta, encontra essa igreja orando, a igreja ora, vamos orar para cessar a perseguição. Fala, não, vamos orar para Deus dar para a gente essa capacidade de perseverar em meio às dificuldades.
diante das dificuldades, a gente não desistir. Diante da dificuldade, de seguir em frente, para que o Evangelho do Senhor seja anunciado através das nossas vidas, aonde a gente plantar o nosso pé, pessoas vão conhecer Jesus Cristo. É disso que Pedro está falando, é disso que Atos fala, é disso que Atos Atos do Espírito Santo fala pra gente. E aí olha o que acontece. Às vezes a gente fica desesperado, né? A gente quer ver banco cheio, a gente quer ver a igreja crescer, a gente quer ver mais pessoas chegando para Jesus Cristo, a gente quer que as pessoas que a gente ama se convertam. Isso não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é pregar o Evangelho, a sua responsabilidade é revelar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, a sua responsabilidade é fazer pessoas se converterem. Glória a Deus por isso. Um pastor amigo meu, uma vez, ele falou que estava pregando num culto de praça, assim, com muita gente. E aí, culto de praça, com muita gente, sempre tem um bêbado. Falou que chegou um bêbado. Ficou assim, cambaleando, falou assim: pastor, eu me converti com o senhor pregando. Aí falou assim: foi isso mesmo. Se fosse com Jesus Cristo, não estava desse jeito. A nossa responsabilidade é abrir a boca e pregar o Evangelho. Que vai acontecer, se vai crescer agora, se vai dar fruto agora, se vai assim. Não é, mas gente, preste atenção. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então eles faziam tudo isso louvando a Deus, eles faziam tudo isso agradecendo a Deus, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Era o Senhor que fazia, era o Senhor que gerava através deles, era o Senhor que produzia. Eles eram só um instrumento. Eles abriam a boca, eles passavam. Não era Pedro que tinha poder para curar a sombra de Pedro, era o Espírito Santo de Deus que agia através de Pedro. E preste atenção nisso aqui: contando com o favor de todo o povo. Não está falando dos crentes, falando do povo, das cidades, dos lugares. Imagina que legal a igreja ser reconhecida. A igreja que eu amo ver isso. Eu amo quando tem uma tragédia. Não por ter a tragédia, mas eu amo ver as igrejas do Senhor agindo perante a tragédia. Como elas se posicionam, como elas são revelação de Jesus Cristo para aquela sociedade. Eu vejo, acompanho vocês na internet, as cestas básicas, essas coisas. Gente, isso aí é Jesus Cristo sendo revelado. Isso aí é Jesus Cristo sendo anunciado. Isso aí são famílias que talvez nunca entrassem aqui ouvindo falar de Jesus Cristo. E aí eles falam: tem mais enjoado, né? Mas pô, a gente dá 52 cestas básicas, nem sei se é esse número. Mas, poxa, só 51 se converteram. Só 51. Não é nossa responsabilidade fazer conta. Não é nossa responsabilidade. A gente prega o Evangelho para pessoas em situação de rua. Beleza. Mas ninguém se converte. Beleza. A responsabilidade não é nossa. Quem acrescenta é o Senhor. E é tão sensacional isso que eu leio aqui da igreja do Senhor encontrar favor da sociedade. Eu louvo a Deus, mas eu oro para que a igreja de Jesus seja encontre favor da sociedade. Que esse bairro ouça falar: Jesus. Quando eu era do seminário, tinha uma igreja que era, não vou falar muito, mas tinha uma igreja que era moda lá no Rio de Janeiro para o pessoal pregar. E eu era doido para pregar naquela igreja. O pessoal falava bem, tinha um monte de trabalho legal. Eu falei: qualquer dia tomara que me chamaram para pregar lá. A igreja que falava, que fazia acontecia, que ajudava pessoas em situação de rua, que ajudava pessoas marginalizadas, que ajudava o fraco, oprimido. Eu achava isso legal. Eu falei: não, quero pregar lá. E aí um dia eu estou indo para lá. Fui eu, a Jéssica, o pessoal que morava comigo, a gente pegou o carro e foi para essa igreja. E aí, andando para lá, para cá, mapa, nada de achar a igreja. Nada. Eu falei: não é possível, o bairro é pequeno, para o carro, estiver ali e pergunta. Sim, todo mundo vai conhecer a igreja. A igreja falada, a igreja tão relevante, eles falam, fazem um monte de coisa, a igreja é relevante. Desci do carro: opa, onde é tal igreja? Essa igreja aqui não. Pegar de enganado, liguei: pô, vocês me deram endereço errado? Não, tá certo, sério. Pergunta para 1, para 2, para 3, para 10. Aí o camarada que morava comigo, seminarista, enjoado, falou assim: rapaz, essa igreja aí, não sei não, hein?
essa igreja não tem relevância. Ele falou assim, essa igreja não tem relevância nenhuma nesse bairro. Aí, com muita luta, cheguei na igreja, preguei, olhei para aquela igreja, olhei para as pessoas, julguei, não foi certo, julguei aquela igreja, pensei assim, nossa, essa igreja não tem nada a ver com esse bairro. Essa igreja não tem nada a ver com esse lugar aqui, ninguém sabe da existência dela, tem alguma coisa errada aqui. E de lá para cá eu sempre orei, Deus, que a igreja que eu fizer parte seja relevante no bairro dela, que a igreja que eu fizer parte seja relevante na sociedade, que a igreja que eu fizer parte seja relevante na cidade, não só porque seja bonito pregar lá, não só porque seja uma modinha cultuar lá, não, mas porque para que as pessoas se sintam atraídas por ela de alguma forma, que os trabalhos que ela fizer revelem o Senhor, que aquilo que a igreja que eu tiver, a igreja que eu for, seja onde for, no lugar que for, pregue do Senhor, e que as pessoas se lembrem do Senhor, e se lembrando do Senhor, elas consigam se lembrar daquela igreja. E eu oro muito para que essa igreja continue sendo relevante na sociedade. E o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é uma mensagem leve, e que vocês tirem do ombro de vocês a responsabilidade de ver esse lugar cheio. Porque isso não é responsabilidade de vocês, isso é responsabilidade de Deus. É Ele que vai acrescentar. A responsabilidade de vocês é fazer o que vocês já fazem. Pregar o Evangelho, abrir essas portas aqui, semana após semana, anunciar Jesus Cristo, perseverar, temer a Deus, se ajudar o pastor de vocês, caminharem juntos, se preocupar com a dor do outro, entender onde o calo do outro está apertando, descobrir por que um irmão de vocês que já faz parte da igreja, que não veio, que não tem vindo, foi magoado, foi ferido, está sem dinheiro da passagem, está com um problema maior em casa, não tem tempo de vir na igreja porque a cabeça dele está longe. Isso é responsabilidade de vocês. Mas agora a conversão e o acrescer de membros aqui, isso é responsabilidade do Senhor. Ele vai fazer em nome de Jesus. E a Jesus vai continuar sendo cada vez mais relevante na sociedade. E de novo, vocês têm um pastor que cuida de vocês. Caminhem com ele. Sejam um porto seguro para ele. E ele não pagou para falar assim não, mas o Senhor toca no meu coração. É difícil ser pastor. Agora, subir e descer, pastor. Criança em casa. Caminhem com ele. Caminhem com o pastor de vocês. Andem juntos. Não deixe sozinho, não. Um pastor que ama as ovelhas, que sente vontade de se relacionar, que é para perto. Isso não é tão fácil de achar hoje em dia não, tá, gente? Você vai achar pastor que pode pregar o evangelho. Tem um pastor que ama ovelha, ama as ovelhas dele, caminhem com ele. Caminhem uns com os outros. Estejam atentos às dores uns dos outros. Prestem atenção, fala na igreja, faz um caderninho de anotação, abre um WhatsApp aí de anotação, anota pedido de oração para os seus irmãos. Abre os ouvidos, abram os olhos, estejam atentos. Como esse pastor encontrou gente que sentava do banco, domingo após domingo, encontrou um camarada que ninguém fazia ideia do caos que era a casa dele. Às vezes as pessoas sentam aqui, domingo após domingo, do nosso lado, a gente não faz ideia do que ela está passando. Tem gente sofrendo, tem gente ferida do nosso lado. Talvez você possa ser um instrumento do Senhor na vida dessa pessoa, para revelar o amor e o cuidado de Jesus Cristo na vida dela. Caminhe juntos, caminhe juntos. O resto o Senhor vai fazer, Ele vai acrescentar. Consequência de tudo isso aqui que a gente viu, novos crentes. Novos crentes. Uma igreja que persevera, uma igreja que continua, uma igreja que se apoia, uma igreja que caminha junto. Consequência, novos crentes. Pessoas vão chegar aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Pode baixar sua cabeça para a gente orar. Deus, obrigado primeiro pelo Teu Santo Espírito habitando em nossos corações. Que terrível vida seria a nossa se não fosse o Senhor morando aqui dentro da gente. Obrigado porque um dia o Senhor se fez homem, habitou entre nós, nos deu um modelo de como viver a vida. O Senhor foi além, o Senhor deu a vida por nós e veio morar dentro da gente, Senhor. Então aquilo que às vezes a gente acha que é impossível, como por exemplo conviver com pessoas diferentes da gente, não é tão impossível
é difícil. Mas cria no nosso coração o desejo, a vontade de caminhar com o outro, o desejo, a vontade de olhar para o outro, de se doar, de servir ao outro. Liberta a gente do egoísmo, liberta a gente de querer vir na igreja apenas louvar, ouvir as músicas que fazem bem pra gente, mas que a gente possa vir aqui, prestar um culto a Ti, louvar, mas que os nossos corações estejam atentos àqueles que sentam aos nossos lados, domingo após domingo, para que a gente possa agir na vida dos nossos irmãos, Senhor. Ajuda a gente a perseverar, Senhor. Dá força, renova o nosso ânimo, Senhor. Tira da gente essa vontade maldita que dá de ficar em casa domingo, de não te servir, de não te cultuar, de não estar perto dos nossos irmãos, Senhor. Dá pra gente um coração de carne, um coração sensível ao Teu Espírito Santo, Senhor. E que Teu Espírito Santo revele pra gente pessoas que a gente pode ajudar. Que a Igreja Batista de Jesus seja relevante aqui na Tijuca, seja relevante na cidade, que as nossas igrejas sejam relevantes nas cidades, no país, Senhor. Cresce o número de evangelhos, cresce o número de crentes, Senhor. Mas que isso não seja só números para dado de IBGE, que sejamos relevantes na sociedade, que o cristianismo, Senhor, seja relevante na sociedade, Senhor. Que a gente encontre o favor dela, que elas se sintam atraídas, que o Teu Santo Espírito as traga para as igrejas, Senhor. E que uma vez dentro das igrejas haja um avivamento, Senhor. Mas acima de tudo, aviva os nossos corações, Senhor, todos os dias, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que esse Espírito Santo, que é o mesmo que habitava os apóstolos, que habita a gente, nos dê a certeza de abrir a boca para anunciar o Teu Evangelho, sem vergonha, sem medo do que vai acontecer, mas com ousadia, e que pessoas possam vir a Te conhecer, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapassam do limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o Templo Santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Ele. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar ao meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer no mundo e viver pra mim. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar com os meus impulsos, ultrapassam o limite da missão. Preciso guardar meu corpo, lembrar que Ele é o Templo Santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé,
daquilo que nós temos falado sobre ser igreja de fato e de verdade. Que essa palavra possa entrar nos nossos corações e possa gerar frutos, amém? Irmãos, antes de encerrar, gostaria de dar alguns anúncios. Lembrar os irmãos que amanhã nós temos JM Help, nós temos culto no lar, culto na casa da irmã Leila, lá na Barra. Na quinta-feira nós temos culto na casa da irmã Eliane. Como os irmãos sabem, todos os meses nós fazemos culto na casa desses irmãos que não podem vir até a igreja por questões de saúde, mas a igreja vai até elas. Então, essa semana nós teremos culto, amanhã na casa da irmã Leila na Barra. Se você quiser participar, faça contato com a Rafane e com o Rafael, que são as pessoas que vão estar responsáveis. Quinta-feira, eu e Gesiel, nós estaremos juntos lá na casa da irmã Eliane, na Fazenda Hermitage. Então, se você quiser participar, quinta-feira, faça contato conosco, às 7h30 nós estaremos aqui na igreja para fazer esse culto, amém? Lembrar os irmãos que quarta-feira nós temos estudo. Então, de 7h30 às 20 horas nós faremos oração e de 8 às 9 nós teremos estudo, amém? Então, venha que vai ser um dia abençoado em que nós mergulharemos na palavra de Deus, amém? Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, essa palavra que fortifica a nossa fé, amém? Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos que aguardam o voto de Cristo. Todos digam amém. Não saia sem apertar a mão do seu irmão, dar um abraço dele e falar: tenha uma semana abençoada. Lembrar os irmãos que nós temos caldinho na nossa cantina, amém? Não vai embora sem tomar um caldinho.